Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre esboço de gráficos de funções, tá? Nas últimas aulas a gente falou de alguns conceitos importantes, como crescimento, intervalo de crescimento e decrescimento, teste da primeira derivada, concavidade, teste da segunda derivada, tá? E hoje esses elementos que a gente estudou, esses conceitos que nós estudamos, eles culminam na aula de hoje, que é a respeito de construção de gráficos de função, tá? E, obviamente, a gente não consegue construir todo e qualquer gráfico de qualquer função, tá? Tem gráficos que são muito complexos para a gente fazer à mão, porém, as funções que a gente vai trabalhar e que a gente vai cobrar de vocês são funções que a gente consegue esboçar através das ferramentas que nós já estudamos, tá bom? O livro ele está recheado de exemplos, de questões, tá? Então você pode escolher lá e tentar esboçar gráficos de funções. Tem as listas, tem as notas de aula, enfim. Então vocês têm um arcabouço aí de atividades muito bom, muito grande para vocês treinarem, tá bom? E como eu já falei, esboço de gráfico de função é uma questão certa da prova de vocês. Na aula que vem a gente vai falar de problemas de otimização, tá? Que também trata a respeito principalmente de máximos e mínimos de funções. E na quarta-feira a gente faz a nossa revisão para a nossa prova, tá bom? Na quarta que vem. Então vamos para a aula de hoje, vamos falar de gráficos, tá? Nossa 21ª aula, 9 de novembro de 2022. Para a gente construir gráficos de funções, gente, aqui no Newton a gente gosta de elaborar uma espécie de roteiro. Tá? Então tem alguns passos, eu acho que 7 passos, para que a gente se acostume, tá? E seguindo esses passos fica mais fácil a elaboração, a construção do gráfico da função que a gente vai trabalhar. O primeiro dos passos é esboçar, identificar qual é o domínio da função, tá bom? E isso foi uma das primeiras coisas que nós vimos no nosso curso de cálculo, tá? Como a gente identificar o domínio de uma função, tá? O segundo passo é a respeito da simetria da função. E aqui a gente vai tratar de duas simetrias, que é a simetria para a gente verificar se a função é uma função par ou uma função ímpar. Tá? Não sei se vocês lembram desse conceito, mas daqui a pouquinho a gente relembra isso. Por que essa simetria, professor? Porque, por exemplo, se você tiver uma função par, o gráfico dessa função ele é o reflexo dele mesmo em relação ao eixo das ordenadas. Tá bom? Então, se você constrói o lado direito do gráfico da função, o lado esquerdo é o espelho dele. Tá? Então, isso facilita a tua vida. E se a função for ímpar, o gráfico da função ele é refletido em relação à origem. Tá? Você pode, digamos, girar ele 180 graus em relação à origem e ele cai sobre ele mesmo. Tá? Então, essas ideias elas facilitam. Apesar de que a grande maioria das questões elas não são nem pares nem ímpares. Tá? Mas se aparecer uma função par ou uma função ímpar, isso já vai te ajudar no esboço do gráfico. E no caso de nós termos funções periódicas, a gente pode determinar o período delas, tá? Caso exista. Como as funções seno, cosseno, tá? etc. O terceiro passo que a gente vai utilizar, vai seguir, vai fazer, é identificar os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Que foi isso aqui a gente trabalhou há 2 aulas atrás, salvo engano. Tá? E para a gente verificar os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente usa a primeira derivada da função. Né? Você calcula a primeira derivada da função, olha os pontos críticos da função, que são os pontos onde a derivada se anula ou não existe. Tá? E aí você faz o estudo do sinal dessa primeira derivada. Né? E aí nos intervalos, nos pontos onde a função passa de decrescente para crescente, nesse ponto vai haver um ponto de mínimo local, e se ela passar de crescente para decrescente, vai ser um ponto de máximo local. Tá? Então, esse terceiro passo é um passo importante na construção do gráfico da função. Tá? O quarto passo é
a gente verificar a concavidade, os intervalos onde a concavidade da função é voltada para cima e os intervalos onde a concavidade da função é voltada para baixo, que foi o que nós falamos na aula anterior. Tá? E nesses pontos onde há mudança de concavidade da função, esses pontos a gente identifica como pontos de inflexão, como nós já falamos. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante também. E a gente identifica esses pontos e essa concavidade da função estudando a segunda derivada da função, como nós vimos na aula anterior. Tá? Então, a primeira derivada a gente verifica os intervalos de crescimento e decrescimento. A segunda derivada, nela, a gente identifica os intervalos de concavidade para cima ou para baixo da função. Tá? Então, primeiro passo, domínio. Segundo, simetria. Terceiro, crescimento e decrescimento. Quarto, concavidade. O quinto passo, a gente vai estudar as possíveis assíntotas da função. Tá? Assíntotas verticais, assíntotas horizontais. Lembrando que as assíntotas horizontais, a gente identifica essas possíveis assíntotas de uma função quando nós estudamos o comportamento da função, ou seja, o limite da função, quando x tende a mais ou menos infinito. Tá? E se isso tender para um número real, a reta y igual a esse dado número vai ser uma assíntota horizontal. Tá bom? E as assíntotas verticais, professor? As assíntotas verticais, elas se dão especialmente nos pontos onde a função não está definida. Né? Por exemplo, a função 1 sobre x. Né? A função não está definida no zero. Então, pode ser que no zero exista uma assíntota vertical dessa função. Tá? Então, a gente vai estudar o limite da função quando x tende a esse ponto que não pertence ao domínio da função, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Então, nesse ponto, tem uma possível assíntota vertical. O sexto passo é a gente identificar as raízes da função. Tá? Você tenta encontrar os pontos onde a função intercepta o eixo das abscissas e os pontos onde ela também intercepta o eixo das ordenadas. Tá bom? Então, é a interseção com os eixos coordenados, esse sexto passo aqui. Ok? E o sétimo e último passo é o esboço do gráfico da função. Você junta todas as informações dos passos anteriores e tenta colocar essas informações em um gráfico que represente a função. Tá bom? Então, recapitulando, domínio, simetria, intervalo de crescimento e decrescimento, concavidade, assíntotas horizontais e verticais, raízes e interseção com o eixo y, gráfico da função. Tá bom? Então, esse vai ser um roteiro. É claro que você não precisa seguir à risca essa sequência. Tá? Você pode fazer na sequência que você desejar, tá? Mas esses passos vão facilitar a tua vida para o esboço do gráfico. Tá bom? E como exemplo, a gente vai começar... uma observação antes do primeiro exemplo, é que sempre que a gente determinar os extremos relativos e os pontos de concavidade, por exemplo, os pontos de inflexão da função, a gente se faz necessário que a gente calcule as imagens desses pontos pela função. Tá? Por exemplo, x igual a 2 é um ponto de mínimo local. Então, você tem que encontrar a imagem da função naquele ponto. Porque quando você for fazer o esboço no gráfico da função, você precisa colocar o par ordenado. Né? Então, se o x é 1, o y é quanto? Né? Se o x é 2, o y é quanto? Então, você precisa colocar os pares ordenados no plano cartesiano para você poder esboçar o gráfico da função. Então, por isso, a gente tem que encontrar a imagem da função nesses pontos de extremos relativos e pontos de inflexão. Alguma dúvida? Não? Então, vamos começar por essa função. Tá? Uma função polinomial de grau 3. E aí a gente vai tentar esboçar o gráfico dela seguindo aqueles passos. A função é f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tá bom? Então, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função seguindo aqueles passos que a gente enumerou. O primeiro desses passos é o domínio da função. Tá? Essa função é uma função polinomial, portanto, o domínio dela é um domínio real. Tá bom? Eu posso atribuir qualquer valor à variável x aí, qualquer valor real à variável x, que eu não vou ter problema na minha função.
Tá? Então, para você determinar o domínio de uma função, você vê logo os pontos onde haverá problema na tua função. Se não tiver nenhum problema em nenhum ponto, então o domínio dela são todos os reais. Então, essa função f aqui, o domínio dela são todos os reais. Tudo bem até aí? Tá? O segundo dos passos é a respeito da simetria da função. Então, para a gente verificar a simetria da função, a gente vai verificar se ela é uma função par ou ímpar. O que é uma função par? Vamos relembrar rapidamente. Uma função é par se o f de menos x for igual ao f de x. Tá bom? Isso vai significar graficamente para a gente algo do tipo assim, ó. Se o gráfico do lado direito da função é assim, o lado esquerdo vai ser assim também, vai ser o espelho dele em relação ao eixo das ordenadas, tá? Porque para cada x que você tomar, o f de x vai estar aqui, e se você pegar o simétrico dele aqui, ó, o menos x, o f de menos x vai estar aqui, ó. E aí o f de menos x ser igual ao f de x implica que essa função é uma função par. Tá bom? E se a função é ímpar, o que tem que acontecer? O f de menos x tem que ser igual a menos o f de x. Tá bom? E aí você vai ter alguma coisa desse tipo assim, ó, no caso da função ser ímpar. Se o gráfico da tua função do lado direito faz isso aqui, do lado esquerdo ele vai ser o reflexo dessa parte em relação à origem. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Porque para cada x que você tomar, aqui você vai ter o f de x, aí você pega o simétrico dele em relação à origem, vai vir bem aqui, ó, o menos f de x, tá? E esse camarada aqui vai estar o menos x, ó. Tá? Esse aqui vai ser o f de menos x, corrigindo. Tá? Então, esse pedaço daqui para cá é igual a esse, então essa abscissa é o oposto dessa. Ok? Então, a gente vai dizer que, nesse caso, a função vai ser uma função ímpar. Tá? E aí, para a função que nós temos aí, o que a gente faz? A gente calcula o f de menos x. Vamos calcular o f de menos x. Quem que vai ser o f de menos x? Eu pego e coloco menos x onde tem x. Então, menos x ao cubo, menos o menos x ao quadrado, menos o menos x, mais 1. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos x ao cubo, potência ímpar, que vai ficar menos x ao cubo. Tá? Menos x ao quadrado fica x ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado mesmo. Tá bom? Aqui eu posso fazer o jogo de sinal, menos x, mais 1. Tá bom? Aí você olha para essa função e compara com essa. É a mesma função? Oi? Mais x. Mais x. Obrigado. Aí você olha para essa função e compara com essa. É a mesma função? Não. Essa função é menos essa função? Também não. Tá? Então, o que a gente conclui? Como o f de menos x é diferente de menos f de x e o f de menos x é diferente do f de menos x, ou de f de x, então f não é ímpar nem par. Então, essa função que nós estamos trabalhando, ela não é uma função nem ímpar, nem par. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o primeiro passo, domínio. Segundo passo, simetria. Terceiro passo, intervalo de crescimento e decrescimento. Então, o que a gente faz? Calcula a primeira derivada da função. Então, a primeira derivada da função f, ela é 3x ao quadrado menos 2x menos 1 mais 0, não preciso colocar, menos 1. Ok?
3x ao quadrado, menos 2x, menos 1. Tá bom? E aí, o que a gente faz agora para a gente verificar os intervalos de crescimento e decrescimento? Primeira coisa, a gente determina os pontos críticos da função. Tá? Então, pontos críticos. Observa que essa derivada ela está definida em todos os reais. Então, os possíveis pontos críticos dessa função se darão nos pontos onde a primeira derivada se anula somente. Tá? Porque ela está definida em todos os reais. Então, ela existe para qualquer real. Então, eu vou pegar o f' de x e vou igualar a zero e vou encontrar os valores de x que anulam essa primeira derivada. Tá bom? Então, vamos lá. F' de x é 3x ao quadrado, menos 2x, menos 1, igual a zero. Tá? E aí eu vou resolver essa equaçãozinha do segundo grau aqui. Vamos resolver. Deixa eu pegar logo as raízes para a gente não... Tem vários gráficos aqui para a gente esboçar hoje. As raízes dessa equação, elas são x igual a menos 1/3 e x igual a 1. Então, esses dois pontos aqui são os pontos críticos da nossa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok? E aí, o que eu vou fazer agora, depois que eu determino os pontos críticos? Eu faço o quê? Estudo do sinal da primeira derivada. Tá? Então, analisando o sinal de f', derivada de f, nós vamos ter o seguinte, ó. As raízes da primeira derivada são menos 1/3 e 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1/3 e 1. Tá bom? Menos 1/3 e 1. Isso aqui é uma função, polinomial do segundo grau. Coeficiente do termo de maior grau é positivo. Então, com cavidade voltada para cima. Então, isso aqui faz assim, ó. A parábola aqui faz algo desse tipo aqui, assim, ó. Tá bom? Portanto, aqui o sinal da derivada é positivo, tá? Acima do eixo x. Aqui é negativo e aqui é positivo novamente. O que isso significa para a função f? Para a função f, isso significa que nesse intervalo a função f está crescendo, nesse outro intervalo a f está decrescendo, e nesse outro intervalo a f cresce novamente. Correto? Tá bom? E aí, pelo teste da primeira derivada, vou fazer aqui em cima, logo, pelo teste da primeira derivada, eu tenho que x igual a menos 1/3 é um ponto de quê? De máximo ou de mínimo? Máximo local. É um máximo local. E x igual a 1 é um mínimo, aqui é o mínimo local. Alguma dúvida até aí? Aí, como eu falei para vocês, quando a gente for fazer o esboço do gráfico, a gente vai precisar das imagens desses pontos. Então, você vai calcular logo quanto que vale o f de menos 1/3 e o f de 1. A imagem da função desses dois pontos, para você poder colocar o par ordenado lá no plano cartesiano, para você traçar o gráfico dele. Tá bom? E aí, você pega o menos 1/3 e substitui aqui.
e o 1 também, e você vai ver quanto é que vai dar esses resultados aí, tá bom? Eu já fiz a conta aqui para a gente economizar tempo. O f de menos 1/3 vai dar 32/27, e o f de 1 vai dar 0. Opa, o 1 é uma raiz daquela função. Isso já ajuda a minha vida, ok? 1 é uma raiz daquela função. E aí, para completar, eu posso dizer que, vou fazer aqui embaixo, a função f, ela é crescente. Em quais intervalos ela é crescente? Menos infinito a menos 1/3, união 1 a mais infinito. Então, nesses dois intervalos aqui, ó, ela é crescente, tá bom? E ela é decrescente no intervalo de menos 1/3 até 1. Belezinha? Alguma dúvida? Então tá. Então, esse é o nosso terceiro passo. O terceiro passo é a gente analisar os intervalos de crescimento e decrescimento da função e identificar os possíveis pontos de máximo e mínimo local. Tá bom? Quarto passo, concavidade. Então, o que eu tenho que calcular agora? Para ajudar a concavidade, a gente faz o quê? Segunda derivada. Então, vamos calcular a segunda derivada da função f. Bom, se a primeira derivada é essa, a segunda derivada vai ser a derivada dela, tá? Então, a segunda derivada vai ser 6x menos 2. Tá bom? Então, aqui vai ser 6x menos 2. Tá bom? Os possíveis pontos críticos da função. Pontos críticos já. Os possíveis pontos de inflexão da função. Onde é que eu identifico? Onde a segunda derivada se anula. Não é assim? Onde a segunda derivada se anula. Então, eu vou calcular aqui, ó, f duas linhas de x possíveis pontos de inflexão. Então, você vai pegar o f duas linhas de x e vai igualar a 0. Bom, o f duas linhas de x é 6x menos 2 igual a 0. Tá? E aí você passa o 2 para cá, positivo, passa o 6 dividindo, simplifica, isso vai dar 1/3. Alguma dúvida? No x igual a 1/3, nós temos um possível ponto de inflexão. Para eu confirmar isso, o que é que eu faço? Estudo o sinal da segunda derivada, certo? Então, analisando o sinal de f duas linhas da segunda derivada, nós vamos ter o seguinte, ó. A segunda derivada da função f, ela é uma função polinomial do primeiro grau. A raiz dela é 1/3. 1/3. Ela é uma reta, polinomial do primeiro grau, crescente. Coeficiente de maior grau é positivo. Tá? Então, o sinal aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Ok? Isso se reflete na nossa função original, como sendo que neste intervalo a concavidade aqui é voltada para baixo e aqui a concavidade é voltada para cima. Tá? Então, você anota que f côncava para baixo. A função f é côncava para baixo no intervalo de menos infinito até 1/3. E f é côncava para cima ela é côncava para cima no 1/3 ao mais infinito. Nesse intervalo. Belezinha?
Alguma dúvida? E como houve mudança de concavidade nesse ponto, esse ponto é um ponto de inflexão, tá? Então, logo, x igual a 1/3 é um ponto de inflexão. Alguma dúvida? E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa calcular as imagens da função nos extremos e nos pontos de inflexão, tá? Então, aqui você precisa calcular o f de 1/3 na tua função. Tu vai pegar 1/3, vai jogar lá na função original e vai ver quanto é que vai dar, tá? Quando você fizer essa continha, isso vai dar 16/27. Tá bom? Então, essa é a imagem do ponto 1/3, que é um ponto de inflexão. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Quinto passo. Assíntotas. Tá bom? Vamos verificar as possíveis assíntotas verticais e horizontais. Vamos começar pelas verticais. Os pontos onde a função assume possíveis assíntotas verticais são os pontos que não estão no domínio dela. Não é assim? Só que o domínio dessa função são todos os reais. Então, o que é que eu posso concluir? Que essa função não possui assíntotas verticais, ok? Então, como? Aí você justifica, tá bom? Não esquece. Como o domínio de f são todos os reais, f não possui assíntotas verticais. Belezinha? Por outro lado, a gente pode verificar se ela possui assíntotas horizontais. O que é que a gente faz? A gente calcula o limite da função quando x tende a mais ou a menos infinito, tá? Então, calculando o limite da função f quando x tende a mais infinito, nós vamos obter o seguinte: limite, quando x tende a mais infinito, da função f, que é x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Tá? E aí, como é que a gente resolve esse limite aqui? Quem lembra? Não esquece dos limites. O que a gente faz aí? Você coloca o termo de maior grau em evidência aqui, né? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x ao cubo, vezes. Aí aqui fica 1. Aqui vai ficar 1 sobre x. Aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E aqui vai ficar 1 sobre x ao cubo. Tá? Qual é a conclusão que a gente tira aqui? Quando x tende a mais infinito, isso vai para 0, isso vai para 0, isso vai para 0. Então, esse fator todinho aqui vai para 1. Vai para uma constante fixa. Certo? E isso aqui vai para mais infinito. Potência é ímpar aqui, então vai para mais infinito mesmo. Então, esse limite aqui vai para mais infinito. Ok? E se eu estudasse o limite da f quando x tende a menos infinito? Era a mesma coisa. Aqui ia para menos infinito, aqui ia para menos infinito, e aqui, como a potência é ímpar, menos infinito, entre aspas, né? Bem entre aspas, um número cada vez maior em módulo, só que negativo, isso aqui também vai para menos infinito, porque a potência aqui é ímpar. Ok? Alguma dúvida? Conclusão, essa função tem assíntotas horizontais? Não. Para ela ter assíntotas horizontais, isso tinha que ir para um número real. Por exemplo, se isso vai para 5, só um exemplo, esse limite dá 5. Então, a reta y igual a 5 seria uma assíntota horizontal. Tá bom? Como isso não foi para nenhum número real fixado, então a gente conclui que logo, f não possui
assíntotas horizontais. Belezinha? Alguma dúvida, gente? Não? Tudo bem? Vou ter que apagar aquele quadro lá. Não queria, mas vai ser o jeito. Tá? Então, gravem bem o que a gente já viu. Ó. Desse quadro, o domínio são todos reais. Ela não tem simetria no sentido de ser par ou ímpar. Ponto crítico é o 0. Aliás, é o menos 1/3 e 1. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o sexto passo, as interseções do gráfico com os eixos coordenados. Interseção com o eixo x, interseção com o eixo y. A interseção com o eixo x são exatamente as raízes da função. Tá? Então, eu vou determinar aqui as raízes de f. Bom, observa o seguinte. Observa que o f de 1 é 0. Isso significa que o x igual a 1 já é uma raiz. Beleza? Para ser uma raiz, eu tenho que encontrar os valores de x que anulam a função. Tá? Então, já vimos que o f de 1 é igual a 0. Logo, x igual a 1 é uma raiz de f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, tá? Da função f. X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, tá certo. Tá bom? Como é que eu faço para encontrar as outras raízes? Eu já tenho uma raiz, esse é um polinômio de grau 3. Como é que eu faço para encontrar as outras raízes? Você pode usar Brillouin-Ruffini. Conhecem Brillouin-Ruffini? Não? Conhecem divisão de polinômios? Polinômio por polinômio? Tá? Então, vou usar a divisão de polinômio por polinômio. Então, você pega x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 e divide por x menos a raiz, que é 1. Então, x menos 1. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Para que é isso, professor? Para eu descobrir qual é o outro polinômio que multiplicado por esse vai dar esse. Tá? Então, vamos lá. X ao cubo, para eu encontrar um fator que multiplicado por x dx ao cubo, esse fator é x ao quadrado. Tá? Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Certo? Então, subtrai. Esse cancela com esse. Esse vai cancelar com esse. Tá? Então, eu baixo o menos x aqui. Beleza? Baixo menos x. Aqui eu posso até baixar logo menos x mais 1, porque bem aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Subtrai um do outro. Menos x menos o menos x cancela. 1 menos 1 cancela. O resto aqui é 0. Portanto, esse polinômio é igual a esse polinômio vezes esse. Ok? Então, vai ficar assim. Ó. Logo, o f de x, que é, vou colocar mais para cá, a função f de x, que é x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, ela é x menos 1 vezes x quadrado menos 1. Tá bom? X quadrado menos 1. Alguma dúvida? Então, se eu quero agora descobrir as raízes da função f, eu tenho que verificar as soluções da equação f de x igual a 0. Tá? F de x, que é isso, eu posso representar por isso. Então, isso aqui é x menos 1 vezes x quadrado menos 1
igual a zero. Belezinha? Então, daqui eu tiro que x menos 1 é igual a zero, ou o x² menos 1 é igual a zero. Daqui a gente já vai tirar aquela raiz que a gente já encontrou, raiz x igual a 1, e daqui a gente vai tirar que o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, observa que eu tenho uma raiz que se repete. Tá? O 1 ele é uma raiz dupla dessa função. Tá bom? Então, essas aqui são as raízes. 1 e menos 1. Belezinha? Essas são as raízes. E a interseção com o eixo? A interseção com o eixo y. Como é que eu faço para encontrar a interseção da função com o eixo y? Eu calculo o f de 0. Né? Você calcula o f de 0. Verifica quanto é o f de 0. O f de 0 vai ser 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, menos 0, mais 1, que dá 1. Tá bom? Então, o gráfico da função vai tocar no eixo y no ponto 1. Alguma dúvida? Beleza? Pronto. Encerramos os 6 passos, agora vamos para o 7º passo, que é o gráfico da função. E aí a gente vai tentar colocar neste plano cartesiano as informações que a gente já tirou da função. E eu já apaguei do quadro, então deixa eu olhar aqui para eu saber as informações. A primeira delas é que o domínio foi todos os reais. Tá? O domínio é todos os reais. Crescimento e decrescimento. O menos 1/3, vou colocar bem aqui assim, ó. Menos 1, menos 1/3, está bem aqui assim. O menos 1/3, ele é um ponto de máximo, como a gente viu. Tá? E o cara que faz par ordenado com ele é o 32 por 27. Então, 32 por 27, vamos supor que esteja por aqui assim. Ó. Belezinha? Quem é o outro ponto? Era o ponto 1. Ponto 1. O 1, então vai passar aqui, né? O 1 é um ponto de mínimo local. Tá bom? O cara que faz par com ele é o 0, que ele é uma das raízes. Ele vai passar aqui. Beleza? Então aqui, como esse é um ponto de máximo local, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Certo? E aqui, como esse é um mínimo local, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Beleza? Tá? Ponto de inflexão era 1/3. 1/3 está bem por aqui assim, ó. 1/3 é o ponto de inflexão. A imagem do 1/3 foi 16 por 27, né? 16 por 27. Está bem por aqui assim, ó. Bem aqui assim, ó. 16 por 27. Então, já que esse é um ponto de inflexão, aqui, à esquerda dele, a concavidade estava voltada para baixo. E aqui passou a ser voltada para... Então, deve fazer alguma coisa desse tipo aqui assim, ó. Concavidade voltada para baixo. E aqui, concavidade voltada para cima. Ok? A gente vai rabiscando devagarzinho e a gente vai encontrando como que é o comportamento do gráfico. A interseção com o eixo y é um ponto 1. Então, bem aqui, ó, vai ser o 1. Bem aqui vai passar no 1. Tá bom? A outra raiz era o 1 e o menos 1. Então, o gráfico tem que passar por aqui, ó, menos 1. Tem que passar aqui. Então, ele tem que vir aqui e fazer algo assim, ó. Certo? Belezinha? Assíntotas. Cadê as assíntotas? A assíntota está aqui, né? Assíntotas. Ele não tem assíntota horizontal. Quando x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. Quando x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito. Então, para cá, ó, quando x vai para mais infinito, a função deve fazer algo assim, ó, vai embora, lá para cima. E quando x vem para cá, a função vem aqui para baixo.
Tudo bem? Deixa eu ver qual é a outra informação. A assíntota vertical não tem, porque o domínio dela são todos os reais. Já calculamos as raízes. Então, como que deve ser o comportamento desse gráfico, gente? Agora vamos desenhar. Não precisa ficar uma belezura. É só para a gente entender o que a gente fez. Então, aqui é um ponto de máximo local. Então, o gráfico vem aqui assim, ó. Certo? Aí ele passa no 1, que é a interseção com o eixo Y. Aqui a concavidade vem voltada para baixo, até aqui nesse ponto, que é um ponto de inflexão. E aqui ela muda. Atinge esse ponto, que é um ponto mínimo local, e vem embora para cá e vai lá para o mais infinito. Porque quando x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito. Tá? E quando x vem para menos infinito, a função vem para menos infinito. Então ela vem embora para cá, para baixo. Beleza? Então deve ser esse aí o gráfico dessa função, mais ou menos, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui está bem mais bonito, olha só. O gráfico da função é esse aí. Alguma dúvida, gente? Então, observa que com esse roteirozinho, que é um roteiro simples da gente lembrar, a gente consegue ter algumas ideias, tirar algumas conclusões a respeito do comportamento gráfico da função. Tá? E aí você concentra essas informações no plano cartesiano e traça o gráfico. Tá? Deixa eu ver outra aqui. Temos vários exemplos. Vamos fazer esse aqui. Eu trouxe 6 gráficos para a gente brincar. Só que construir um gráfico demanda tempo, tá? Então a gente deve conseguir fazer uns 3 só. Função x² menos sobre x menos 1. Eu tinha que começar daqui, né? Tá. Função f de x igual a x² sobre x menos 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar seguir aquele roteiro. Primeiro passo, domínio da função. Qual é o domínio dessa função, gente? Reais, com exceção do 1, né? Já estão ligados que aqui eu não posso colocar 1 porque eu vou ter problema no denominador. Tá? Então aqui já é diferente daquela. Eu tenho um ponto que não pertence ao domínio da função, considerando todos os reais, né? Esse ponto aqui não está no domínio da função. Segundo passo, simetria. Então vamos calcular o f de menos x. Para a gente poupar tempo, eu não vou escrever com detalhes como eu fiz no gráfico, no primeiro gráfico que a gente construiu, tá? Mas saiba que vocês têm que escrever alguma coisa desse tipo no dia da prova, tá bom? Então, o f de menos x é quem? É o menos x² sobre menos x menos 1. Menos x² é x². E o menos x menos 1. Observa, essa função obtida, ela é igual a essa? Não. Ela é menos essa? Também não. Então, eu posso concluir que essa função não é nem par nem ímpar. Então, f não é par nem ímpar. Tá bom? Terceiro passo. Derivada. Primeira derivada da função f. Só que aqui eu tenho um quociente. Tá bom? Então vamos lá. Derivada da de cima, que é 2x, vezes a segunda, x menos 1, menos a de cima, x², vezes a derivada da de baixo, derivada de x menos 1 é 1. Sobre x menos 1 ao quadrado, o quadrado da de baixo. Tá? Regra do quociente estamos usando aí. Belezinha? Aí observa, aqui vai ficar 2x² menos x².
2x² menos x² dá x², certo? Então, a primeira derivada a f' de x, ela é 2x² menos x² dá x² menos 2x sobre x menos 1². Ok? Primeira derivada é essa. O que eu faço agora? Possíveis pontos críticos, tá? Então, pontos críticos. Pontos críticos, f' de x igual a 0. Observa que o 1 ele não está também no domínio da função derivada. Só que ele já também não está no domínio da função original. Tá bom? Então, eu vou analisar somente os pontos onde a primeira derivada se anula. Tá bom? Então, f' de x igual a 0. Então, eu vou ter que x² menos 2x igual a 0. Isso aqui eu resolvo rapidamente dessa maneira, colocando o x em evidência e tirando que o x é 0 ou o x é menos, o x é 2. Tá? Então, esses aqui são os pontos críticos da função f. Belezinha? Tá? E aí, agora eu vou analisar o sinal. Sinal da derivada. Tá? Então, a derivada, ela tem pontos críticos no 0, ela zera no 0 e no 2. Observa que o sinal dessa função só depende do numerador dela. Por quê, professor? Porque embaixo eu tenho um fator elevado ao quadrado. Então, isso aqui sempre será positivo. Concorda ou não? Tá bom? Então, essa derivada só depende do numerador. O numerador é um polinômio de segundo grau, com cavidade voltada para cima. Faz isso aqui, assim, ó. Aqui no 2. Tá bom? Então, aqui, a primeira derivada é positiva, aqui é negativa, e aqui volta a ser positiva. Isso vai se refletir na função f, como nesse intervalo ela será crescente. Deixa eu só fazer uma correçãozinha bem aqui. Eu vou analisar o sinal aqui em cima, porque a gente tem que ter cuidado na hora de analisar o sinal no ponto em que a função não está definida, tá? Só colocar bem aqui, fazer bem aqui em cima. Ficar melhor. Sinal de f'. Então, vamos lá. F'. Aqui está o 0. Aqui está o 2. Aqui é o 1. Tá? Vou colocar assim, para a gente entender. Mas continua aqui, depende desse sinal aqui, né? Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Tá bom? E a função f vai ser assim, ó. É 0. A f também não está definida no 1. Aqui é o 2, tá? Aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui é decrescente e aqui é crescente. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, o intervalo de crescimento da função f. A função f é crescente em quais intervalos? Menos infinito ao 0, 2 ao mais infinito. Certo? E a função f será decrescente do intervalo de 0 a 1, união 1 a 2. Não esquece que aqui não está no domínio. Então, você tem que colocar assim um intervalo de decrescimento. Tá bom? E aí, pelo teste da primeira derivada, eu digo que o x igual a 0 e o x igual a 2 são... x igual a 0 é um ponto de máximo local. Belezinha? E o x igual a 2 é um ponto de mínimo local.
Alguma dúvida? Tá? Máximo local, mínimo local. Tá faltando uma coisinha aí para a gente concluir esse terceiro passo, né? O que é? A imagem da função desses pontos extremos, tá? O f, vou colocar bem aqui no lado. O f do 0 e o f do 2. Quanto que é o f de 0? Pega a função aqui e coloca o 0 aqui, ó. Quanto que é o f de 0? 0. E o f de 2? 2 ao quadrado, 4. 2 menos 1, 1. 4 por 1, 4. Tá? Então, aqui o f de 0 é 0. Então, o 0 é uma raiz da função. E também, consequentemente, vai ser a interseção com o eixo das ordenadas, o eixo y. E o f de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4. Não foi o que eu falei. Alguma dúvida até aí? Próximo passo. Próximo passo vai ser concavidade da função. É o quarto passo. Concavidade. Concavidade da função. Para isso, a gente precisa da segunda derivada. Tá? Vou colocar a primeira derivada bem aqui, só para a gente... uma facilidade para vê-la. É x ao quadrado menos 2x sobre x menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Derivada, regra do quociente. Derivada da de cima, eu vou logo derivando. Derivada da de cima, menos 2, vezes a de baixo, x menos 1 ao quadrado, menos a de cima, x ao quadrado menos 2x, vezes a derivada da de baixo. Derivada dessa, 2 vezes x menos 1, vezes a derivada da de dentro, que é 1. Então, não precisa colocar. Alguma dúvida? Tudo isso sobre... x menos 1 a quarta. Concorda? Quadrado dá de baixo. X menos 1 a quarta. Posso apagar já isso aqui. Tá bom? Aí observa que eu posso até simplificar logo aqui, ó, um desse fator, o x menos 1, com um daqui, sobra um 3 e esse aqui. Certo? Para facilitar a nossa vida. Então, f duas linhas de x será 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes menos 1, menos 2x, menos 2x vezes menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 2, mais 2. Ok? Distributiva. E aqui eu vou distribuir com 2. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos e menos, mais 4x. Tudo isso dividido por x menos 1 ao cubo. Belezinha? E cancela o que der para cancelar. Ó. Esse cancela com esse. Aqui eu tenho menos 4x com 4x. Então, a segunda derivada foi 2 sobre x menos 1 ao cubo. Esta é a segunda derivada da função f. Beleza? Alguma dúvida? Possíveis pontos críticos. Possíveis pontos críticos. Os pontos onde a segunda derivada se anula. Só que se eu tentar anular a segunda derivada, não vai. Ela não se anula. Ok? O numerador aqui é uma constante. Então, para eu igualo isso aqui a 0, aí isso aqui passa multiplicando, não tem como isso se anular. Tá bom? Mas eu posso estudar o sinal dela. E observa que o sinal dela depende exclusivamente e, obviamente, do denominador dessa fração. Ok? Então, o sinal da segunda derivada vai ser dado da seguinte forma. Segunda derivada. Observa,
que bem aqui eu vou colocar o 1 aberto, que ele não está no domínio, tá? 1 aberto, e não está no domínio da segunda derivada também. E à esquerda do 1, esse fator é negativo. Observa que como é o nome? O expoente. O expoente é ímpar, tá? Então, à esquerda do 1, isso aqui vai ser negativo. E à direita vai ser positivo. Ok? Tá bom? Como que isso vai se refletir na função f? Com cavidade aqui voltada para baixo, com cavidade aqui voltada para cima. Alguma dúvida? Portanto, a função f é côncava para baixo, no intervalo menos infinito, até o 1. E a função f é côncava para cima, no intervalo do 1 até mais infinito. Pergunta, essa função tem ponto de inflexão? Sim ou não? Não. Uai, professor, mas no 1 mudou a concavidade, só que o 1 não está no domínio dela. Então, você não pode dizer que o 1 é ponto de inflexão. Ok? Alguma dúvida? Então, escreve isso também, tá? Então, vamos escrever isso aqui, porque isso é uma coisa muito importante e tem que ter bastante cuidado quando você tiver pontos onde a função não está definida. Como o 1 não pertence ao domínio de f, f não possui pontos de inflexão. Alguma dúvida? Tudo bem? Esse foi o quarto. Quinto passo. Qual é o quinto passo? Assíntotas, né? Assíntotas. Possíveis assíntotas. Agora sim, essa função, cadê a função? Agora sim, essa função pode ser que ela tenha uma assíntota vertical. Onde é o cara que eu vou estudar? No 1. Tá? Então, eu vou estudar o limite da f de x quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Tá? Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1 pela direita. F de x é x ao quadrado sobre x menos 1. Aí, observa. Quando x vai para 1 pela direita, isso aqui vai para 1. Certo? E quando x vai para 1 pela direita, por valores maiores que 1, isso aqui vai para quanto? Para 0 positivamente, por valores maiores que 0, concorda ou não? Então, o numerador está indo para o número fixo, vai para o número fixo, e o denominador está indo para 0 por valores positivos. Para onde isso vai? Mais infinito. Mais infinito. Belezinha? Analogamente, o limite da f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, x ao quadrado sobre x menos 1. Então, quando x vai para 1, isso aqui vai para 1 mesmo. Quando x vai para 1 por valores menores que 1, isso aqui vai para 0 por valores negativos. Então, isso aqui vai para uma constante fixa 1, isso aqui vai para 0 por valores negativos, então isso aqui vai para menos infinito. Que conclusão eu tiro disso? Que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Ok? Porque no 1, finge que isso aqui é a reta x igual a 1. Então, no 1, quando você vem do 1 pela direita, a função vai para mais infinito. E quando você vem pela esquerda, a função vai para menos infinito. Ok? Então, x igual a 1 é assíntota vertical. Beleza? Assíntotas horizontais.
O que eu faço? Calculo o limite da f de x quando x tende a mais infinito. Tá? E também, isso aqui vai ser o limite da f de x, que é x ao quadrado sobre x menos 1, quando x tende a mais infinito. Tá bom? Isso aí dá quanto? Como é que a gente resolve esse? Você coloca aqui, né? Aqui embaixo você coloca o x em evidência. Aqui vai ficar x quadrado sobre x vezes 1 menos 1 sobre x. Certo? Aí, esse um fator daqui você pode cancelar com esse. E quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para 0. Tá? Então, o denominador vai para 1. E o x, quando vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, esse limite vai para quanto? Para mais infinito. Tá? Então, isso aqui vai para mais infinito. E limite da f de x, quando x tende a menos infinito, vai ser o limite x quadrado sobre x menos 1, quando x tende a menos infinito, vai ser o limite x quadrado sobre x vezes 1 menos 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, e a mesma historinha, isso vai para 0, esse eu posso cancelar com esse, o denominador vai para 1, e quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Conclusão, f tem assíntota horizontal? Sim ou não? Não. Tá? Para ter a assíntota horizontal, esse limite tinha que ser um número real, fixo. Tá? Então, f não possui assíntota horizontal. Tá bom? F não possui assíntota horizontal. Vocês anotaram isso aqui, né? Eu acho. Sexto, raízes. Bom, raízes são dadas pela equação f de x igual a 0. A f de x era x quadrado sobre x menos 1. Para que isso dê 0, isso aqui passa multiplicando, dá 0, então x quadrado vai ser 0, portanto x é igual a 0. Então x igual a 0 é a raiz dela. Ok? E observa que o f de 0 a gente já calculou, né? O f de 0, que é a interseção com o eixo y, o f de 0 dá 0. Tá? Substitui o 0 aqui, isso dá 0. Beleza? Conclusão, a gente já pode esboçar o gráfico da função. Vamos esboçar o gráfico aqui. Observa que no 1, nós temos uma assíntota vertical. Então, você, para não errar, é no 1, né? É no 1. Para não errar, você coloca uma linha pontilhada aqui, ó, porque aqui o gráfico da função não pode tocar. Ok? Porque é uma assíntota vertical. Aí, a gente viu que quando o x se aproxima do 1 pela direita, a função vai para mais infinito. E quando o x se aproxima do 1 pela esquerda, a função vai para menos infinito. Então, vindo pela direita do 1, isso aqui deve fazer algo assim. E indo para a esquerda do 1, isso aqui deve fazer algo assim. Tá bom? Beleza. Raízes, 0. Então, toca bem aqui, ó. Beleza? Interseção com o eixo y, 0 também. Então, o único ponto onde o gráfico toca o eixo y é aqui. Então, não pode passar aqui como eu desenhei. Então, tem que fazer algo assim, ó. Certo? Tá bom? Aí eu já apaguei algumas coisas. Deixa eu voltar aqui para lembrar. Crescimento. Qual era o crescimento? Crescimento, intervalo de crescimento.
do menos infinito ao zero e do 2 ao mais infinito. Então, do menos infinito até o zero, a função está crescendo. Então, ela vem ou assim, não sei como, mas ela está crescendo. Tá? E o x igual a zero, a gente viu que ele é um ponto de máximo local. Ele é um máximo local. Então, bem aqui deve fazer algo assim, ó. Assim, ó. Certo? Alguma dúvida? Nesse intervalo, no intervalo do 1, não contando 1, até o menos infinito, a concavidade é voltada para baixo. Ainda está lá no quadro? Tá. Aqui, ó. Do menos infinito até 1, a concavidade é voltada para baixo. Tá? Então, aqui deve fazer algo assim, então, ó. Deve fazer algo assim, ó. Opa. Tá? Aí bem aqui é um ponto de máximo local, então faz isso aqui assim, ó, mais ou menos, ó. Beleza? Aí se aproxima dessa reta aqui, x igual a 1, mas não toca nela. Tá? Deve ser algo assim. Aí, do 1 ao mais infinito, voltando aqui, ó, do 1 ao mais infinito, com cavidade voltada para cima. Então, aqui deve fazer algo assim, ó. Algo assim, eu não sei como, tá? Mas eu sei que quando x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. A gente já viu também aqui, ó. Quando x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, a função vai para menos infinito. Então, esse lado está ok, ó. Menos infinito, menos infinito. Mais infinito, mais infinito. Deve fazer algo assim, certo? E a gente viu também que o x igual a 2, ele é um mínimo local. Certo? Ainda está ali? Não, né? Já apaguei. Mas o x igual a 2, bem aqui, ele é um mínimo local. E a imagem desse cara é 4. A gente calculou. O f de 2 é 4. Tá? Então, se ele é um mínimo local, então deve fazer algo assim mesmo. Ó. Vai aqui, e aqui, vem aqui assim. Ó. Tá bom? Então, deve ser esse aí o gráfico da função, como a gente pode verificar. Aqui, ó, no slide. Aí está bem mais bonitinho, né? Ok? Com cavidade ali, ó, voltada para baixo, do 1 ao menos infinito, do 1 ao mais infinito com cavidade voltada para cima, ponto 2 mínimo local, ponto 0 máximo local, assíntota vertical no 1, não tem assíntota horizontal, interseção com o eixo y, que vai coincidir com a raiz, é x igual a 0, então está tudo certinho. Envolvendo uma função trigonométrica, vai que vem uma trigonométrica na prova, né? E quem está saindo perde. Tá? Então, vamos fazer essa. X, função f de x, igual a x menos seno de x, com x pertencendo ao intervalo de 0 a 4 π, tá? De 0 a 4 π. Queria uma água, por favor. Então, vamos lá. Eu vou começar daqui agora, né? Olha só, essas duas últimas funções que eu estou fazendo com vocês, eu trouxe ela, já prevendo que não ia dar para fazer todo mundo, todas as funções, eu trouxe elas, e elas não estão na nota de aula. As outras estão resolvidas nas notas de aula. Então, peguem a nota de aula, olhem lá. Está tudo resolvido, tudo mastigado para vocês, o passo a passo. Então, qualquer dúvida, é só vir aí com os monitores ou comigo, se eu estiver por aqui, tá? Eu já trouxe essa já para não gastar as balas que estão aí nas notas de aula, tá? Então, f de x igual a x menos o seno de x, com x pertencendo ao intervalo fechado de 0 ao 4π. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa função. Então, vamos lá, primeiro passo. Qual é o domínio dessa função, gente?
Qual é o domínio dessa função? De 0 a 4π, não são todos os reais. É o intervalo que ele já te deu. O x é de 0 a 4π. Então, o intervalo, o domínio da função é de 0 a 4π. Pronto. Tá bom? Segundo passo, simetria. F de menos x vai ser menos x menos o seno de menos x. Certo? Só que a função seno, não sei se vocês lembram, mas ela é uma função ímpar. A gente falou isso, a função seno é ímpar, a função cosseno é par. Tá? Então, se ela é ímpar, o seno de menos x é menos o seno de x. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar menos x mais o seno de x. Aí, olha para isso e compara com isso. Essa função é igual a essa? Não. Mas essa função é igual a menos essa? É. Isso aqui eu posso dizer que é menos x menos o seno de x, que vai ser menos a f de x. Portanto, se a f de menos x é igual a menos a f de x, essa função é o quê? Ímpar. Tá? Então, f é ímpar. O que isso significa para a gente? Que se você construir o lado direito do gráfico da tua função, o lado esquerdo vai ser o reflexo dele em relação à origem. Porém, como o domínio é de 0 a 4π, isso não vai servir muito para a gente, porque a gente vai desenhar o gráfico do 0 até o 4π somente. Então, o lado esquerdo a gente não vai desenhar. Tá bom? Mas beleza, mas essa função é ímpar. E se a gente quiser desenhar todo o gráfico, a gente já sabe que é só refletir. Tá? Terceiro passo. É o quê? Crescimento e decrescimento. Primeira derivada da função, f' de x. Derivada de x é 1, menos derivada do seno, cosseno. Tá bom? Possíveis pontos críticos. Tem que fazer o f' de x igual a 0. Ou seja, 1 menos cosseno de x tem que ser igual a 0. Se eu passar o cosseno para lá, eu vou ter que o cosseno de x vai ser igual a 1. Ok? Quais são as soluções dessa equação aí? 0. Eu tenho que procurar os arcos cujo cosseno é 1. 0, 2π, só que eu tenho que olhar que o domínio é do 0 até o 4π. Então, 0, 2π, quem mais? Se eu der outra volta, 4π. Então, só para ficar claro, está aqui o ciclo trigonométrico. Isso aqui é o eixo dos cossenos, esse é o eixo dos senos. Tá? Então, bem aqui no 0, o cosseno vai ser medido essa distância aqui, ó. Isso aqui é 1. Isso aqui é o cosseno. Então, o 0 é uma solução. Aí eu dou uma volta, chego no 2π. 2π é outra solução. Só que o domínio da função é do 0 ao 4π. Então, se eu der uma outra volta, chego no 4π, o 4π também é a solução. Tá? Então, as raízes x igual a 0, x igual a 2π, x igual a 4π. Essas são as raízes da derivada e, portanto, são os pontos críticos da função. Ok? Pontos críticos. Vamos lá. Desenhar gráfico é divertido, gente. Vocês não acham? Tenho certeza que durante a prova eu vou ver muita gente dando gargalhada assim, se divertindo bastante. Não é? Mas quando você não tem nada para fazer, você pega uns gráficos e vai construir. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o sinal da derivada. Só que observa que estudar sinal de funções trigonométricas, do jeito que está essa aqui, pode não ser muito simples, do ponto de vista que a gente não trabalha diretamente como nas polinomiais. Porque nas polinomiais, se você conseguir reduzir a uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, polinomial, fica fácil, né? Mas essa nem tanto. Mas a função derivada, f' de x igual a 1 menos cosseno x, tem algumas maneiras da gente verificar isso, o sinal dela. Eu acho que a mais simples é a gente lembrar que o cosseno
ele sempre está compreendido entre 1 e menos 1, correto? Tudo bem? Então, eu vou tentar fazer aparecer 1 menos cosseno nessa desigualdade. Tá? Para eu fazer isso, para fazer aparecer um menos cosseno, aqui eu posso multiplicar por menos 1. Ok? Então, aqui vai ficar 1. Aqui a desigualdade inverte, não esquece. Então, aqui menos cosseno maior ou igual que menos 1. Certo? E aí, como eu quero 1 menos cosseno, agora eu vou somar 1. A desigualdade. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Maior ou igual que 1 menos cosseno x. Maior ou igual que 1 menos 1, 0. Então, olha só. 1 menos cosseno x está compreendido entre 0 e 2. Se está entre 0 e 2, ele é sempre o quê? Positivo. Ok? Então, f' de x é sempre maior do que ou igual a 0. Tá bom? Então, ela é sempre positiva. Se a derivada é sempre positiva, o que isso significa para a nossa função? Que ela é sempre crescente. Tá? Logo, f é crescente. Vou colocar em 0 e 4π, no domínio dela, tá? Mas ela sempre vai ser crescente, essa função aí, em todos os reais. Beleza? Então, ela é crescente. Aí, o que a gente faz agora? Pergunta. Ela tem máximo ou mínimo local? Observa que não teve pontos aí onde houve mudança de sinal da derivada, né? Porém, essa função ela é sempre crescente, no intervalo de 0 a 4π. Então, se eu calcular, por exemplo, note que, se eu calcular o f de 0, quanto que é o f de 0? Lá na função original, é 0 menos o seno de 0, certo? Quanto é o seno de 0? 0. Então, fica 0 menos 0 dá 0. Então, olha só. O f de 0 é 0. Então, o gráfico vai estar aqui assim, ó. No 0 é 0. E aqui ele cresce. Eu não sei como é o comportamento dele, mas ele cresce. E o intervalo que a gente vai estar trabalhando é do 0 até o 4π. O que isso significa para a gente? Que o 0 é um mínimo local. Tá claro isso? Porque a função é sempre crescente. Tá bom? Se eu pegar qualquer valor maior que 0, a imagem desse valor vai estar acima do f de 0, que é 0. Então, o x igual a 0 é um mínimo local. Tá? Como f é crescente, então, x igual a 0 é mínimo local. Tá? E analogamente, gente, se a gente calcular o f do outro extremo, que é o f de 4π, isso aqui foi o f do primeiro extremo, o f do segundo extremo, f de 4π vai ser 4π menos o seno de 4π. Quanto é o seno de 4π? Quanto é o seno de 0? 0. Aí você dá uma volta, chega no 2π. Seno de 2π? 0. Você dá outra volta, chega no 4π. Seno de 4π? 0. Então, seno de 4π é 0. Então, 4π menos 0, isso aqui vai dar 4π. E a função é crescente. Esse é o maior valor desse extremo. Então, o que está acontecendo? Aqui no 4π, a imagem dele é 4π. Se é crescente, qualquer ponto que eu tomar antes do 4π, a imagem desse ponto vai estar abaixo da imagem do 4π. Tá? Então, porque o gráfico tem que fazer algo assim, não sei como é. Tá? Então, esse aqui vai ser um extremo local, vai ser o máximo local da função. Tá bom? Porque ela é crescente. Então, analogamente,
no sentido de que, como f é crescente, então x igual a 4π é um máximo local. Tá bom? Alguma dúvida? Tá, próximo passo. Esse foi o terceiro ainda, né? Quarto passo, concavidade. Concavidade, calcula a segunda derivada da f. Só que a f', a derivada da f é essa. Então, derivada de 1 é 0, derivada de menos cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, você faz jogo de sinal, menos e menos, mais. Então, a segunda derivada vai ser o seno de x. Tudo bem? Possíveis pontos críticos. Possíveis pontos críticos de inflexão. F duas linhas de x igual a 0. Ou seja, seno de x igual a 0. Gente, quais são os pontos em que o seno zera? 0, π, no π ele zera. O seno está aqui, ó. Seno de 0 é 0. O seno é medido aqui, ó. Seno de 0 é 0. Seno de π é 0. Seno de 2π é 0. Seno de 3π é 0. Seno de 4π é 0. Ok? Então, as soluções no intervalo que nós estamos trabalhando, as soluções de seno de x igual a 0 são x igual a 0, x igual a π, x igual a 2π, x igual a 3π e x igual a 4π. Esses são os possíveis pontos de inflexão. Tá bom? Análise do sinal da f duas linhas. Então, a f duas linhas, a segunda derivada, ela está aqui assim, ó, 0. Vou colocar os possíveis pontos críticos. π, 2π, 3π, 4π. Tá bom? Aí, olha só. Como é que a gente vai estudar? Como é que a gente estuda o sinal? Essa daqui é muito boa, porque é só o seno. Né? Qual é o sinal do seno nesses intervalos aí? É só olhar para o ciclo. Cosseno, seno. Né? Aí aqui todas as funções são positivas, aqui só o seno é positivo, aqui só a tangente é positiva, aqui só o cosseno é positivo. Tá? Então, olha só, do 0 até o π, o seno é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Do 0 até o π, o seno é positivo. Então, aqui é positivo. Do π até o 2π, o seno é o quê? Negativo. Só a tangente e o cosseno são positivos. O seno é negativo. Até porque o seno é medido aqui, ó. Tá? Então, é negativo. Nesse intervalo aqui, ó. Aí, do 2π até o 3π, ele passa a ser positivo novamente. Aqui é positivo novamente. E do 3π até o 4π, ele passa a ser negativo. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, como isso se reflete na função f? 4π, 3π, 2π, π, 0. Com cavidade voltada para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ok? Pontos de inflexão. X igual a π, x igual a 2π, x igual a 3π. Tá? Então, os pontos de inflexão, logo, x igual a π, x igual a 2π e x igual a 3π são pontos de inflexão. Alguma dúvida? Tudo bem? Assíntotas. Observa, agora preste atenção. Vamos começar pelas as possíveis assíntotas horizontais.
Observa que o domínio dessa função é um intervalo fechado. Então, não faz sentido eu estudar o limite dessa função quando x tende a mais ou menos infinito. Porque o domínio dela é um intervalo fechado. Você não vai para mais ou para menos infinito. Tá bom? Mas você pode estudar o que está acontecendo com a função quando você se aproxima do 4π e do zero, que são os extremos do intervalo. Ok? Então, vamos estudar isso. Só que nem precisa estudar isso, né? Porque a função é contínua e a gente já viu que o f de 0 é 0 e o f de 4π é 4π. Então, quando você calcula o limite da f de x, quando x tende a 4π pela esquerda, isso aqui vai ser... Vou colocar logo a f aqui. A f é x menos seno de x. Isso aqui, como a função é contínua, você só vai substituir. Então, aqui vai ficar 4π menos o seno de 4π. Isso aqui vai dar 4π mesmo, aquele cálculo que a gente já fez. Tá? E o limite, quando x tende a 0 pela direita, de x menos o seno de x, a função também é contínua, é só substituir. 0 menos seno de 0 vai dar 0. Tá bom? Alguma dúvida? Tá. E como o domínio dela são todos os reais... são todos os reais naquele intervalo, né? Todos os reais que estão nesse intervalo. Esse intervalo é um intervalo fechado. Não tem pontos dentro desse intervalo que não pertencem ao domínio da função. Portanto, essa função ela não tem assíntota vertical. Tá bom? Ela não tem assíntota vertical. Logo, f não possui... Deixa eu só colocar aqui. Como eu digo que eu não vou justificar, mas eu acabo justificando. Já é costume. Domínio é de 0 a 4π, então f não possui assíntotas verticais. Tá bom? Esse foi o quinto. O sexto passo. Observa que o f de 0 é 0. E a função é crescente, como eu já falei. Então, ela só tem uma raiz, que é esse próprio 0. Tá bom? Ela só tem uma raiz, que é o próprio 0. O sexto passo era encontrar a raiz, ou as raízes, e a interseção com o eixo y. Né? Já vimos... que o f de 0 é igual a 0. Tá? Então, e que f é crescente, né? Então, só tem essa raiz. Então, como é que vai ficar o gráfico da função? Zero. Deixa eu ver se eu coloco aqui um espaçamento legal. Tá? Então aqui π, aqui 2π, aqui 3π e aqui 4π. Tá? Ah, faltou uma coisa, né? A gente calcular as imagens desses pontos. Faltou a gente calcular as imagens desses pontos. O f de 0 a gente já sabe que é 0. O f de π, cadê? Vou fazer aqui embaixo. A função é f de x igual a x menos o seno de x. Quanto que é o f de π? Vai ser π menos o seno de π. Observa, o seno de 0, de π, de 2π, de 3π, de 4π é sempre 0. Então, quando eu substituir aqueles valores aqui, o resultado sempre vai ser o próprio x, o próprio valor. Então, o f de π é π, o f de 2π é 2π,
O f de 3π é 3π. E o f de 4π é 4π. Não ficou legal essa escala, mas tudo bem. Tá? Então, ela tem que passar nesses pontos aqui, ó. Tá bom? E aí, vamos lá. Ela é sempre crescente. Sempre crescente. E do 0 ao π, com cavidade voltada para cima. Então, ela deve fazer algo assim, ó. Certo? Aí, do π ao 2π, com cavidade voltada para baixo. Então, aqui ela faz algo assim, ó. Certo? Aqui, do 2π ao 3π, com cavidade voltada para cima novamente. Ela faz algo assim. E do 3π ao 4π, com cavidade voltada para baixo. Então, ela faz algo assim. Então, deve ser algo desse tipo aí, o gráfico da função x menos seno de x. Tá? Vamos só confirmar. Tá aqui, ó. Tá? Ali ela é mais acentuada, né? Ali, que é a derivada no ponto... A derivada no ponto 2π, no 0, no 3π. Não, no 2π, no 0 e no 4π é 0, né? Então, bem aqui ela é mais horizontal aqui, assim, né? Assim. Tá? Aqui e aqui, assim. E aqui também. Beleza? Pronto. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Já consegue fazer o gráfico de uma função sozinhos? Já, né? Então, olha só. Ficaram esses gráficos aqui que estão resolvidos lá na sala de aula. Essa função, x² menos 2x². O gráfico é esse aqui. Essa função, x tangente de x, com x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O gráfico é essa aqui, parece uma parábola. Não é uma parábola, mas é esse aí o gráfico. E essa daqui, e elevado a x sobre x. Tá? Esse daqui é legal. O gráfico dele é essa daqui. Tá bom? Tentem fazer. Estudem. Na próxima aula a gente fala de problemas de otimização. Na outra, revisão. E na outra, nossa provinha. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima.